Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui em mais um episódio do Alfabetiza Cast e nós vamos dar continuidade em relação aos episódios anteriores. Como você já me conhece, eu sou a professora Ellen, estou coordenadora do programa Alfabetiza MT e hoje a gente tem uma convidada especial que também faz parte do programa Alfabetiza MT, mas ela faz parte da coordenação regional do programa na DRE de Primavera do Leste, que é a professora Cláudia. Professora Cláudia, o que você tem de novidade para gente? Qual que é o tema que nós vamos falar hoje? Eu sei que é um tema que é bastante aguardado, principalmente pelos professores. Hoje nós vamos falar um pouco do Caderno Saeb, do Movimento Saeb de Língua Portuguesa, do segundo e do quinto ano, que é o que os professores receberam e alguns já estão trabalhando e outros estão prestes para colocar em ação. Que maravilha! E assim, eu sei que a proposta do caderno do Movimento Saeb, né, que é uma proposta que surgiu aqui pela SEDUC, os cadernos chegaram nos municípios, né, nós estamos aí com os cadernos do primeiro bimestre, que é uma proposta muito interessante, inclusive, porque esses cadernos eles foram pensados para ser feito um trabalho muito pontual em relação ao Saeb, ali pelos professores do segundo, do quinto, do nono e do terceiro ano do ensino médio. Mas como nós estamos aqui tratando de regime de colaboração e das redes municipais, como bem dito pela senhora, segundo e quinto ano é o foco hoje da nossa apresentação em língua portuguesa, né? E o que a gente tem de novidade em relação a esse caderno do Movimento Saeb? O que os nossos professores podem esperar aí em relação ao trabalho pedagógico desse caderno? O caderno do Movimento Saeb, ele vem para trabalhar com os descritores principais que foram apontados nas avaliações, tanto do Avalie MT de 2024, mas também de 2023, que fizeram o levantamento dos descritores mais desafiadores. E o ponto principal que vem ali do caderno do Movimento Saeb, aí ressaltando até as outras colocações nos outros episódios, é a gente pensar que é um material que ele traz como algo que é para o primeiro bimestre, mas para sempre estar em mente dos professores no decorrer do ano. Porque são descritores, além de ser desafiadores, descritores que não se esgotam também. São descritores assim, amplos, né? Tanto na questão do segundo ano como do quinto ano. Interessante isso que a senhora trouxe. Então, assim, eu enquanto professora do segundo e do quinto ano, em relação ao que está sendo proposto no caderno do Movimento Saeb, eu não vou conseguir uma correlação ali bimestral daquela habilidade ou daquele descritor que está sendo trabalhado. O foco, então, dos itens que aparecem nesse caderno são aqueles itens em que a gente teve ali a menor taxa de acerto dos estudantes. Nós estamos falando do caderno 1, né? Você vai apresentar aqui quais são os itens, qual é a relação desses descritores, dessas habilidades, mas eles não devem ser só trabalhados no caderno 1. O professor pode continuar trabalhando habilidades que estão relacionadas a esses itens, né? É isso. Isso. E além do mais, a questão assim do pensar, da gente estar, né, fazendo esse percurso, essa conexão com os descritores, o professor ele pensar a conexão desses descritores com os materiais que eles já utilizam em sala de aula, seja o livro didático, seja o material estruturado e também, principalmente, né, o material didático complementar, né, o nosso MDC do Alfabetiza. O famoso MDC. Isso. Pensando que ali esses descritores, como se ele fosse um ponto de atenção, que daí ele vem no caderno para que o professor ele pense a existência desse descritor, em que outros momentos em que ele se depara ali no planejamento dele, ou com a presença onde não são os descritores em formatos de itens que ele pode encontrar no material que ele já utiliza em sala de aula, mas que ele pense na complexidade. Ou daí também eu gostaria de pensar o antes, o durante e o depois do descritor, né? O que precisa antes desse descritor na questão do desenvolvimento dos alunos? E o durante, ali, o trabalho com esses itens e com descritores. E também o depois, pensando o quê, né? Na complexidade, porque ali, nós sabemos, esses dias eu vi você em outro episódio, falando da questão da quantidade, né? De descritores que nós temos em matemática. Muitos. Isso. Em português, principalmente no segundo ano, são poucos descritores que nós temos. Mas são descritores que eles são amplos. São bem abrangentes. Isso. Né? Que se a gente pensar para falar assim, o currículo, os descritores ou a matriz de avaliação não é o currículo, né, escolar.
Mas também a gente pensar que um descritor, quais são todas as habilidades que estão por trás dele. Sim. Que daí fala, são 10 escritores, mas ali, esses 10 escritores, quantas habilidades, né, precisam serem contempladas para que eu alcance o desenvolvimento desse descritor. Por isso que daí aqui nós vamos ter que apresentar o caderno, né, mostrando alguns descritores também e pensando ali, só para contextualizar, que a gente coloca sempre chamando atenção que esses descritores, eles não surgem aleatoriamente, né? Eles vendem também na questão do trabalho com os resultados, com análise, né? Tanto da questão da própria instituição, a SEDUC, a questão da avaliação, o próprio CAED também estruturando isso para o levantamento desses descritores, mas também tudo alinhado com o quê? A BNCC, a DRC, a matriz também do Avalia. Então a gente fala Movimenta Saeb, mas ele está movimentando muitas coisas, né? Muitas coisas. E uma coisa que eu acho assim, extremamente importante e interessante a gente deixar bem articulado, bem marcado, que da onde que saíram esses itens, da onde que a gente obteve essa informação de que esses itens estão ligados a descritores, onde os nossos estudantes apresentaram um rendimento inferior ali ao certo de 60%. Foi dos resultados do Avalia MT. E a nossa matriz do Avalia MT, né, que é o nosso sistema de avaliação aqui do estado do Mato Grosso, está diretamente vinculada e alinhada à matriz do SAEB, né? Então, se os nossos estudantes, eles têm apresentado um baixo percentual de acerto nesses itens aqui, né, que estão no caderno do Movimento SAEB, isso significa que lá também, na avaliação do SAEB, existe uma grande chance de terem itens similares a esses e que os nossos estudantes têm maior dificuldade em acertar. E aí tem um outro ponto extremamente importante, professora Cláudia, que eu acho que é um grande desafio, né? O direcionamento do uso desse caderno. Na abertura dele já fala, não é para ser feito pelo estudante sozinho. Não tem sentido nenhum eu entregar esse caderno para o estudante, para ele levar para casa, para responder e depois o professor fazer uma correção aleatória. Não é essa a proposta, né? E como a senhora mesmo disse, a gente tem que pensar em estratégias para trabalhar o antes, durante e o depois. E o que a senhora tem para a gente? Então, ali, ó, se a gente pensar, igual você falou ali no próprio caderno, ele já traz alguns princípios, né? Que é um caderno que não é para o aluno só se deparar com os itens e responder, mas é uma proposta onde ele tem ali a questão, as habilidades que são essenciais, mas que é indispensável a mediação do professor. Sim. Então, volto a retomar a questão como o ponto de atenção mesmo. Então, o caderno não é o ponto de saída, né? E nem o ponto final para falar assim, o trabalho com os descritores no primeiro bimestre, mas é o ponto de atenção. O ponto de atenção para eu pensar, né? O que me leva até esse descritor? E ali com todo o processo de mediação do professor. E jamais a gente quer fazer o treino com os alunos, né? Exatamente. Treino de descritores. E ali pensando, esse descritor, a exploração dele com os alunos, a questão de saber como que os alunos estão pensando, né, sobre esse item. Como que ele está fazendo para selecionar determinada resposta, né? O que ele pensou para aquilo? Porque até mesmo a gente vai conseguir perceber aonde que está tendo alguns equívocos, né? Ou lacunas, confusão do estudante para determinada compreensão. Então chega a ser praticamente um trabalho investigativo do professor, né? Ele vai investigar de fato o que o estudante já sabe, qual que é a concepção, a percepção, o que precisa ser trabalhado. Então realmente o professor vai ser meio detetive, né? Vai. Diz que uma sala de aula é um grande campo que nem assim, de investigação. De investigação. Né? E é isso mesmo. E pensar dele também assim, toda a proposta aonde faço a exploração do item, né? Pensando em todos os conhecimentos que o aluno ele precisa ter para alcançar determinada habilidade, né? Ou conhecimento ali que nós esperamos. Porque até mesmo fazer ali os itens por fazer, eles não vão ter resultado, né? Não. Nós não vamos estar desenvolvendo aprendizagem. Os meninos, eles podem ali, vamos pensar o que eu vou usar uma frase de uma colega, né? A nossa Clara de Cáceres. Fetiche por avaliações, né? Então, assim, ou a questão dele também de simulados, mais simulados, né? Então, isso não é só a questão do treino com os alunos. Então, não, primeiro a gente trabalha com a questão dos itens pensando
em todo o processo de desenvolvimento, o que eu preciso para alcançar aquele, né, aquela habilidade, aquele descritor, aquele conhecimento específico. Aí sim, depois eu posso ir para simulados, né, para trabalhar com eles até mesmo ali o comportamento do momento, como para eles estarem bem diante do processo mesmo da avaliação. Mas, se não tiver todo o desenvolvimento da aprendizagem, a gente não vai ter resultados, né? Vai ser algo instantâneo que, enquanto está fazendo, as crianças, né, ali os meninos do segundo, do quinto e até dos outros anos também, correspondente da avaliação, eles vão fazer. Mas aí quando a gente chegar lá na etapa final, que daí vai acontecer a avaliação e já passou esse processo da prática com os meninos, eles já esqueceram também, né? Porque daí, na verdade, não aprenderam. O quinto, a gente está falando do caderno 1, né? O que a gente tem aí de descritor? O que você traz aí de novidade pra gente ou de direcionamento para o trabalho pedagógico do professor? Isso, então antes da gente entrar nos descritores, então aqui colocar também alguns pontos que nunca é demais a gente falar e retomar, né? A questão ali do retomar conteúdos importantes, né? Ou retomar as habilidades lá da BNCC, descritores que um se complementa com o outro, a contextualização da atividade, né? Então ali, explorar aquele item dentro de todas as possibilidades que ele tenha também. Há ali o que eu já coloquei antes, o compreender como que o estudante, né, ele está mobilizando o que ele já sabe ou o que ele precisa saber para fazer aquela, né, chegar à resolução dos itens. E principalmente a questão do corrigir com intencionalidade. Sim, né? O professor tem essa parte, assim, esse papel é importante também. Para colocar ali em jogo com os estudantes, os pensamentos deles, né? Realmente a questão, se eles estão realmente conectando, né, o que eles estão ali aprendendo, com o que eles já sabiam, né? Com possibilidades também para o avanço. A gente pensa, daí vamos pôr na equidade, né? Mas ao mesmo tempo, a gente quer essa equidade para cima, né? Como você mesmo falou esses dias, né, Ellen? Tem que ter equidade, mas é todo mundo aprendendo. Para cima, pra isso. Cima. E também colocar o potencial em quem tem potencial também. Exato. E uma coisa que eu acho bem interessante, que pode ser muito bem explorado, porque até o erro, ele traz informações muito significativas para o professor. Quando o estudante ele erra algo, o professor já tem pistas de qual foi o percurso cognitivo desse estudante para chegar naquela resposta, e aí o professor pode fazer a intervenção mais direcionada para auxiliar esse estudante. Eu lembro que eu trabalhava muito com os meus estudantes, eu falava assim, gente, às vezes dentro da pergunta de um item de uma prova, você, prestando atenção nela, você vai saber exatamente o que ela quer que você responda. Então você tem que estar atento a todos os detalhes de um item, o suporte, a imagem, a introdução. E o professor ele pode explorar bem cada um desses itens, né? Pode. E daí ali o que você aponta também é importante a gente pensar que nessa exploração ali dos erros, colocando, né, as pistas que estão, às vezes os professores, né, acabam questionando a gente por causa dos resultados. Sim. Não, mas aqui eu não concordo com o resultado desse estudante, porque ele é bom, ele sabe ler isso e aquilo, mas ele errou. Então, nesse momento também dessa exploração, é onde também os professores eles podem levantar as pistas, que assim, que às vezes esse estudante, ele tem várias habilidades, ele tem assim um bom desenvolvimento, mas aí ali na verificação, né, ou na conversa, deixar esses alunos falarem, né, o que eles estão pensando, é onde a gente pode ver. Daí, será que foi um equívoco por falta de atenção? Ou foi um equívoco por alguma lacuna de algum conhecimento que está faltando? Exatamente. Né? Aí a gente vai tirando essas coisas que não fica só no senso comum, né? Sim. A gente vai tirando as hipóteses, né, de possibilidades para os estudantes. Quem de nós que nunca leu algo e entendeu o oposto do que realmente a mensagem queria passar. Isso. Eu sou dona de cometer esses equívocos. Aí aqui nós falamos do MDC, né? Então eu quero daí também deixar assim bem marcado a importância do MDC no trabalho com as turmas, né, do primeiro e do segundo ano, porque nós estamos falando do caderno de segundo ano, caderno do quinto, pensando no público do SAEB, das avaliações, né, somativas, avaliações externas, mas a gente não pode esquecer, né, também as turmas que vêm antes. Né? Aqui eu volto daí de novo, a gente não pode pensar, né, nos que estão antes, nem os que estão ali no percurso, nem os que vêm depois, porque a gente não vai só trabalhar com especificidade, quem vai ser avaliado. Exatamente. Mas eu preciso pensar ali, como que também é a chegada desse aluno para ali a turma do segundo ano, né?
quais são os conhecimentos que ele deveriam, né? Ou daí é como meta para aprender no primeiro. A importância que a gente pensa desde a educação infantil para todo esse processo, porque não são um desenvolvimento isolado. Ele está todo caracterizado, né, e articulado com todas ali as etapas escolares e também com todos os profissionais que perpassam, né? Porque não sei se você sabe, Ellen, mas assim, os professores de segundo ano estão meio que fugindo do segundo ano, que acho que a responsabilidade é só deles. Exatamente. E eu sempre digo isso, né? Venho falando em todos os nossos encontros que as etapas que são avaliadas são o segundo e o quinto ano, mas a responsabilidade pela garantia da aprendizagem, a qualidade do ensino, está na mão de todo mundo. Né? A educação infantil, ela é uma etapa extremamente importante, precisa ter o diálogo entre etapas, principalmente ali da pré-escola, né? Os professores que estão atuando no de 4 e 5 anos. O professor do primeiro ano, então, ele também tem uma baita de uma responsabilidade, principalmente pensando no processo de alfabetização. O do segundo ano, ele é uma continuação desse processo, mas é ali naquela etapa que ela está sendo avaliada. E realmente, a gente já viu vários municípios que têm relatado que os nossos professores têm corrido do segundo ano justamente porque é uma etapa em que é avaliada, né? Existe uma sobrecarga de cobranças, mas a cobrança ela realmente precisa ser bem distribuída, não só para o professor do segundo ano, mas também do primeiro, dos professores de educação infantil. E quando a gente fala do quinto ano, professor do terceiro e do quarto também precisam estar muito antenados, muito linkados com tudo isso que a gente vem falando agora, né? Isso, e até mesmo ali, tanto do material do MDC, né, a gente vê que o alinhamento dele com o caderno SAEB também, até convidaria, né, os professores, tanto do primeiro, mas também do terceiro, quarto e quinto, a conhecerem o caderno do segundo e do quinto ano, para pensar ali em qual fase, né, em qual período do ano, será que os meus alunos teriam condições, né, de mobilizar esse conhecimento também, porque são descritores, itens, que às vezes ele tem uma complexidade mais fácil, né, em que eu posso daí também, mesmo que ele tenha uma complexidade maior, aí o professor vai fazer a mediação para que o aluno compreenda aquele item. É diferente do que o momento em que ele vai trabalhar aquele item com autonomia. Sim. Então, isso daí também é um material que também perpassa, né, por toda a etapa. Tanto pela questão do professor conhecer o processo de avaliação, o processo dos itens em que, em determinado momento, seu aluno vai se deparar com aquilo. Se a gente pensar aqui, você falou do que traz um caderno, então ali no caderno 2, de língua portuguesa de segundo ano, a gente começa com um descritor, que é identificar o espaçamento entre palavras na segmentação da escrita. Eu já vi muito professor reclamar que isso aqui é muito simples, muito óbvio, mas é um descritor que a gente tem baixo desempenho. Tem muitos estudantes que erram itens, né, com esse tipo de habilidade, que exige esse tipo de habilidade. E eu também já escutei professores falarem que para que trabalhar a questão do espaço em branco, segmentação, que isso não serve para nada, né? Então é aí onde a gente vê também a questão de equívocos, né, teóricos e pedagógicos. Por quê? Porque o espaçamento ali entre palavras, a questão da segmentação, os espaços em brancos e tudo mais, ele vai ter influência total na questão da leitura, né, da escrita, em todo o processo de desenvolvimento dos alunos. Sim. Então aqui o caderno ele vai trazer 3 itens, né, nesse mesmo perfil ali do espaçamento, mas agora a gente vai passar um pouquinho pensando ali, para além da sala de aula também, trazendo um pouco essa questão da teoria e a prática, né? Certo. Qual que é a importância desse descritor, se a gente for pensar, para trabalhar com os alunos? E como que eu posso trabalhar ele? Como eu posso trabalhar ele? Então ele é um descritor daí também que... eu até falei, né, para os meus colegas no momento formativo. É um descritor daí também que ele vem desde a educação infantil. Desde a educação infantil. Então, olha lá, o professor não está trabalhando com o objetivo do identificar a segmentação e espaço em branco. Mas quando o professor está lá com um cartaz de uma parlenda, ou ele é o escriba das crianças e tudo mais, que ele está apontando as palavras. Isso. Ele já está trabalhando isso, né, para a criança. Ela começa a perceber daí também que tem algo ali, separando, né? Que tem algo ali entre uma coisa e outra que às vezes ela não sabe identificar para falar que letra que é ou qual é a palavra. Mas ali, se a gente pensar na etapa do ensino fundamental,
vem nas habilidades desde o primeiro ano. Sim. E essas habilidades no primeiro ano, ela também traz uma complexidade, né? Ela também tem uma graduação assim da questão do desenvolvimento dela. Se a gente pensar aqui, a habilidade começa a segmentar palavras oralmente, né? Sim. Então isso também, quando trabalha, aqui da segmentação vai entrar com muita força a questão da consciência fonológica. Sim. Então aí a gente retoma novamente ali o primeiro ano e a educação infantil como ponto principal para o desenvolvimento disso. Aí depois a gente vem daí também com a habilidade na progressão no mesmo ano, né? Que daí vai vir o remover, né? Sílabas iniciais, finais, mediais. É lógico, dentro de cada complexidade, né? Pensando ali, se a criança ela sabe, começa a identificar a sílaba inicial, a sílaba final, ela também vai começando a perceber que ali entre uma palavra e outra, né? É onde tem o espaço em branco, né? A separação. Até chegar ali na habilidade que está no segundo ano, que daí vai ser o segmentar corretamente as palavras ao escrever, que seria o momento da consolidação também dessa habilidade, né? Perceber ali a segmentação, porque ela passou pela oralidade, ela passou com a mobilização das trocas, né? Entre as sílabas, e depois ela já vai para o processo da escrita, né? Correta dessa segmentação. O material aqui que nós estamos também utilizando, o interesse também é depois disponibilizar, né, para os professores que possam daí também adentrar mais, né, as explicações, para que eles percebam daí também essa progressão da habilidade, né, aonde que vem a âncora, né, dessa habilidade para que ela passe pelo próximo progresso dela, né, enquanto construção e complexidade. Então, esse material que você está apresentando aqui, a gente pode disponibilizar para os professores, até como fonte de estudo, de preparação. Olha que maravilha, gente. Então, a gente vai disponibilizar o material da professora Cláudia para todo mundo aí da rede pública, principalmente municipal do estado de Mato Grosso. Obrigada, professora. E daí aqui, Ellen, você falou da questão de ouvir, né, de professores dizer que é muito fácil. É fácil para a gente, né, que já tem um conceito da escrita e da leitura. Mas aqui vamos pensar em outra situação, outra língua. Se a gente não conhece determinado idioma, né, que a gente vai escutar ali, vou colocar até mesmo a língua indígena, né, ou qualquer outra língua. Quando a gente escuta, a gente não consegue perceber os espaços em branco. Sim, para a gente é linear, né, ali aquela fala é contínua. Tanto que quando a gente manda áudio, aí ali a gente não consegue, se a gente só olhar os tracinhos para falar, não, aqui terminou a palavra, né? Aqui tem a outra. Mas isso, conforme a gente vai se desenvolvendo, para a gente fica muito nítido, né? Sim. Eu sei, daí eu começo a conhecer o sistema de escrita, né? Eu sei como que é o funcionamento social dele, aí a gente começa a perceber. Mas para a criança é muito difícil. Por quê? Eu fiz questão de trazer essa imagem aqui, né? Com uma criança falando e a outra escrevendo. Então, ali, quando o Arco está falando, eu até coloquei ali a escrita toda, né, sem a segmentação. O menino fez um castelo. Então, é a forma que ele está escutando. Por isso que das nossas crianças, elas começam, né, ela vai escrever ali, sem espaço nenhum. Aí, depois, com o tempo, ela começa a perceber que tem alguma coisa ali separando. Sim. Então, ela começa a ver que tem um espaço. Mas ela ainda não sabe onde é, porque ela ainda não, né, não formou esse conhecimento. Aí a gente pode perceber nos nossos alunos que daí eles começam a colocar que ali, o menino fez um castelo. Aí ele coloca o menino, daí dá o espaço, fez um espaço, castelo. Porque ele vai colocando aleatoriamente, né, o espaço. Sim. Porque daí ele ainda está nesse processo ali do desenvolvimento. Por quê? Porque quando ele escuta, esse fluxo é contínuo, né, não tem essas pausas. Exato. Aí até às vezes a gente pode pensar, quando a gente vai falar para os meninos, né? Não, o menino fez um castelo. Mas não é assim que a gente fala, Não né? é assim que a gente fala. E ele pode até se atentar palavra por palavra, mas às vezes falando tão pausadamente, ele não se atenta ao contexto da frase. Ele não vai compreender a frase, né? Porque até mesmo quando ele vai se preparar para a escrita, muitas vezes ele também não vai falar com essas pausas, né? Exatamente. Ele não vai falar com isso. Então, por isso que é um descritor muito importante que a ser trabalhado, né? E que faz assim muita diferença na questão do processo de desenvolvimento para as outras etapas, né? Porque principalmente ele vai influenciar o quê? Tanto na leitura como na escrita. Perfeito.
E esse descritor daí também, a gente tem aqui a progressão dele e pensar daí também em que momentos trabalhar, né? Igual você colocou trabalhar ele ali em sala de aula. Muitas situações, hoje a gente sabe que os nossos alunos, eles não conseguem ficar muito tempo, né, em uma atividade. Exato. Então eu vejo daí também que o processo ali dos descritores e na mobilização de trabalhar os itens com os alunos é uma oportunidade para o professor daí também utilizar o caderno, né, do Movimento Saeb, até mesmo nesses intervalos e pausas, né? Que legal. Aonde ele pode fazer assim coisas mais práticas, né, mais de observação, de diálogo com os alunos, para às vezes quebrar aquela intensidade do trabalho em sala de aula naquele decorrer das 4 horas. Então, aqui pensando na segmentação. O trabalho, que é muito comum, vamos ver se você lembra ele. Agora eu vou te perguntar. Ai, meu Deus, vou fazer igual aluno. Não sei, eu não lembro. Como que a gente pode trabalhar a questão igual ali tem segmentar oralmente palavras em sílabas? Pensa lá, na sua prática em sala de aula, alguma coisa que você já fez? Olha, eu lembro que para trazer esse conceito eu trabalhava muito parlendas, músicas e cantar batendo palma para marcar o tempo, o ritmo da fala, da frase. Eu trabalhava muito usando palmas, tanto que assim, quando eu fazia diagnóstico com os meus estudantes, às vezes eu ditava ali a palavra e eles ficavam assim, batendo bem de levinho, mas a estratégia que eu trabalhava com eles. Isso, então assim, bater palma é muito comum, muito comum. Na questão do nosso trabalho. Então assim, então por isso que eu falo, não é algo em que você vai pensar em uma sequência de atividades para colocar um menino para ficar segmentando ou ficar marcando, mas assim, colocar que ele possa experienciar aquele momento, né? Que ele comece a vivenciar aquilo, a materializar aquela situação para que depois ele, quando estiver lá com uma lista de exercícios ou tiver no livro ou em outras atividades, né, ele consiga mobilizar aquilo que ele conheceu e que ele vivenciou. Então, ali, igual você colocou, parlendas, cantigas, né, a questão ali de jogos, né, com palavras, como eu falei, a questão da consciência fonológica, ela é muito importante para esse trabalho. Então, tudo nós estamos mobilizando para trabalhar a segmentação. Eu trabalhava muito também textos e frases fatiadas. Ele tinha que montar a frase já com as partes separadinhas, o artigo. Claro que eu não trabalhava esses conceitos na alfabetização, né? Artigo, adjetivo, não. Mas eu trazia, preciso que você construa uma frase com essas palavras. E aí ele entendendo que cada um era um pedaço. Era um pedaço, isso, que ela não poderia estar ali, né? Todas juntas e tudo mais. Aí aqui eu volto daí também no MDC. Mais material, mais coisas pra gente trabalhar. Então, para mostrar daí também que o caderno ali, ele é como o ponto de atenção do professor. E que não é para a questão do fazer a mais, mas é potencializar o que ele já trabalha ou na hora do planejamento dele. Então, ali da segmentação, o MDC é rico, tá? Para a questão da segmentação. Como nós falamos, a questão do trabalhar listas também com os alunos, né? A leitura coletiva, né? Marcando as palavras. Então, nós temos muito isso no MDC, como aqui eu trouxe, né? O exemplo aqui de quadrinhas, né? Que tem para a questão da criança, para ela pensar na sonorização, pensar nessas sílabas, né? Pensar nesse espaçamento. Aqui a outra fase da complexidade, que daí agora eu vou mobilizar, né? Essas sílabas, pensando principalmente na inicial e na final como a marcação da palavra. Aí a gente tem a questão do trabalhar com os nomes na turma, tudo isso tem no MDC. Tem mesmo, já começa ali, né? A gente está falando aí do primeiro bimestre, do primeiro semestre, isso, né? E a força também lá no primeiro ano, porque também isso também está tudo mobilizado já no trabalho lá do primeiro ano. Como nós vimos aqui, é um descritor que ela traz habilidades lá que, né, vão ser destacadas no primeiro ano também. Ali o relacionar a letra, som inicial, som final, né? Então tudo que o professor, em momentos específicos, ele sabe que não adianta ele pegar esses 3 itens que tem da segmentação e colocar para os alunos, só explicar para eles e pronto, responderam, fechou. E não faz conexão com nada que está sendo trabalhado com os outros materiais, os outros recursos pedagógicos, né? Então, muito bacana que você está trazendo aqui para a gente, né? Para nós professores do segundo ano, uma possibilidade de linkar o trabalho do caderno do Movimento Saeb com um material complementar que nós temos. E aí também já chamar a atenção dos professores das redes que também possuem outro material do sistema estruturado, ou PLLD,
que ele também pode estar fazendo essa conexão junto com o material do Movimento Saeb. Que bacana. Isso. E até chegar aqui na complexidade maior, né? Onde ele já vai ter um domínio para ali, de bater o olho no item e ele já vê a questão de qual que é a alternativa correta, né? Porque ele já vai saber essa percepção do espaço em branco, da segmentação em palavras. E isso daí também ali, eu lembro que eu fazia muito, as criançadas gostavam, né? Porque eles gostam do colorido. E principalmente quando você troca de lápis, troca de material. Então, só o fato de circular as palavras, né? Para saber que ela tem, né? Vamos por assim, uma percepção gráfica específica, né? Em separação com as outras. Onde ela começa, onde ela termina. Isso. Né? Reescrever as frases daí também. A leitura coletiva com marcadores visuais, né? Eu vi o professor gosta de recursos, né? Daí também. Eu vi uma postagem onde tinha, né, a marcação era o dedo, né? Então, assim, vinha a mão, desse jeito mesmo, com o dedo, aonde a professora colocou num palitinho e usava para os alunos, vamos por assim, a marcação do espaço em branco. Né? Legal. Então, ao mesmo tempo, para a marcação do espaço em branco, mas também para trabalhar a questão do parágrafo, né? Com as crianças. Então, ali, o professor é muito criativo. Muito, né? Eles vão pensando em muitas coisas. Aqui, olha, só para a gente pensar em quantas possibilidades que tem. É o destacar os espaços com cores, com setas, né? A questão de extrapolar a imaginação dos alunos. Cartões com palavras embaralhadas, para eles perceberem que daqui vai entrar aí também, igual você falou, a questão do texto fatiado, né? Em palavras, isso. Cartões para formar frases, então ali, porque eles vai perceber, né, a unidade de palavras aí também de cada um. A correção coletiva no quadro é muito importante para os alunos. Até mesmo, a gente sabe que, principalmente nós estamos falando do segundo ano, e os alunos receberam, né? Cada um vai ter o seu caderno. Sim. Mas também o professor tem a oportunidade, porque ele tem o caderno digital, da gente aproveitar os recursos que também muitos municípios receberam, né? Em televisores, né? Para estar projetando ali para que o aluno tenha aquela percepção para além, porque às vezes a gente acha que ele está com o caderno, é o material dele específico ali com a atividade, mas o foco dele ali no olhar, ele não está conectando o que ele está ouvindo do professor com o material que está exposto na mesa dele, porque o material do primeiro bimestre, né, com os alunos do segundo ano, então eles ainda estão nessa fase, né? Se familiarizando com tudo isso. O ditado, né, com foco na separação das palavras, daí sim, né, o professor. Eu li um material, daí até uma pesquisadora norte-americana, o nome dela é legal, né, Yupi. Que legal, norte-americana. Aí ela trouxe, são duas irmãs, né, ela colocou assim, que daí faz muito, o nome faz muito sentido com a ação prática, né, para trabalhar a segmentação de palavras, aí era robogame. Aí, por que o robogame? Para falar igual nós colocamos aqui, né? O menino, daí você vai falar igual robô. Sim. Para as crianças perceberem a questão do espaço em branco. Que legal. Né? Então, assim, eu achei legal a questão de até mesmo você nomear o que você está fazendo ali como robogame, porque deve ficar muito chato daí também, né? A gente trabalhar com os alunos e ficar falando que nem robô para o menino nem saber o sentido daquilo, né? Exatamente. Sendo que daí não é a fala normal, né, que acontece. Tem que contextualizar. Então é melhor usar, né, o robogame. Exatamente. E ali daí também eu fiz questão de trazer, né, ali que a gente vê os professores trabalhando com muitas fichas de leituras, né, textos. Então tem alguns vão chamar de texto pirâmide, né, escada, aonde vai trabalhar a questão para leitura, para fluência, pensando na silabação, né, para entonação do aluno. Mas também a gente tem que saber que esse tipo de texto, igual ali, depois, o sapo pula alto. Ele também está trabalhando a segmentação, né? O estudante sempre vai percebendo que foi acrescido algo a mais até que se completar a frase toda. Que legal. Exatamente. E que elas, vamos por assim, tem uma separação entre elas, né? Não estão todas conectadas. E são muitas coisas em que a gente, vamos por assim, que nós já vivemos em sala de aula. Sim. Mas que às vezes, até mesmo ali, na correria dos nossos dias, né? Ou a gente daí também ali no nosso planejamento passa despercebido, em que a gente pode colocar uma ação prática dentro do nosso trabalho para potencializar o desenvolvimento, né? De principalmente os escritores, que a gente sabe que vem com muitos assim, desafios
muitos anos, né, que nós temos aí no percurso. E você falou uma palavra que eu gostava muito na minha prática pedagógica, desafio. Mas aí, assim, eu tinha o meu desafio enquanto professora, mas eu sempre desafiei os meus estudantes. Tanto que, assim, gente, todas as minhas turmas sempre foram extremamente competitivas, porque eu sempre jogava algum jogo, alguma atividade como desafio e eles amam. E hoje, o perfil dos nossos estudantes é isso, né? Não adianta mais você trazer propostas de atividades muito estáticas. Eles gostam de ser desafiados. É só assim pra a gente engajar as crianças nas atividades que nós estamos propondo, né? Exatamente. E aqui, daí, a gente tem que bater em cima do MDC daí também, porque vamos facilitar o nosso trabalho, né? Sim. Utilizar o que nós temos e pensar ali nesse processo de mediação. Porque o material pode ser os melhores materiais, pode ser que, assim, os melhores recursos que a gente ter dentro do espaço da escola. Mas o que vai fazer diferença é a mediação do professor. Sempre. Eu já vi professor usar material considerado ruim de uma forma tão significativa que transformou aquele material considerado ruim em algo bom, porque foi a prática do professor que fez toda essa diferença. Assim como eu já vi material considerado muito bom, que deu muito certo em algum lugar, mas na mão de outros professores que não acreditavam naquele material e trabalhavam só por trabalhar, não surtir efeito nenhum no trabalho pedagógico e na aprendizagem dos estudantes. Então eu falo que o melhor material que existe é o humano, é o professor. Exatamente, a questão da mediação. Ali, ó, eu coloquei os dedinhos, né, do recurso que eu vi. E lembrando também que no MDC nós temos os cartazes. Sim. Então, algo que é muito importante para o professor estar trabalhando ali na leitura coletiva com os alunos, né, com a marcação de palavras, os cartazes mesmo pode ser utilizado para o professor selecionar algumas palavras para colocar os meninos para circularem, né? Sim. E perceber essa questão da unidade de palavras. Então, nós não estamos inventando mais trabalho para o professor, né? Nosso interesse é facilitar o trabalho do professor com todo esse processo. Então, aqui só para a gente demonstrar mesmo, né? Ali, agora a gente entra em pontos principais em relação à questão do que nós ali vemos muito debate, né? Os alunos sabem ler, mas não compreendem. Então, nós vemos agora com os descritores no segundo ano, que são descritores do segundo ano, mas como nós colocamos aqui no início, são descritores que ele não vai se esgotar no primeiro bimestre, ele não vai se esgotar no segundo ano. Ele vai perpassar por todos os processos, né? Ali, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e também infinitamente. Até porque nós temos na BNCC e no DRCMT habilidades que são do primeiro ao quinto ano. Isso. Uhum. Então, ali, daí a gente vem com os descritores, deu inferir informações em texto. Então, veja, a amplitude desse descritor, né? Inferir informações em textos. Ele não está, vamos por assim, fechando nenhum gênero, nenhum tipo de texto, para falar, não, informação explícita, implícita, isso verbal, visual. E não é só ali nos anos iniciais. Esse descritor, ele vai pro nono, pro ensino médio, e realmente, assim, né, acompanhando os resultados, a gente vê que os nossos estudantes têm bastante dificuldade em acertar itens que envolvem isso. Aí depois vem o descritor de identificar a finalidade do gênero, né? Então, saber para que é aquele tipo de texto, para quem que ele é, né? E nisso o MDC é excelente, porque ele é todo construído em cima de gêneros textuais, né? Muito dessa perspectiva enunciativa, enfim. É um excelente material, sem querer puxar sardinha para o material do alfabetismo, MDC. Aí depois o descritor reconhecer o assunto de um texto. Então ali vai desde a questão simples, né, onde eu tenho uma frase curta, e daí sobre o que está falando, mas também depois a complexidade que vai aumentando dos tipos de textos, né, que vai fazer toda a relação. E nós vamos trazer daí também aqui para pensar que esses descritores também que vai trabalhar a leitura e a compreensão, ela também não começa, né, ali no primeiro ano. Exatamente. Ela vem ali desde a questão da educação infantil e também não é só da pré-escola, né? Não é só da pré-escola. Isso. Então ali desde a questão ali dos bebês, com a questão do reconhecimento facial, né? Porque que se a gente fala para um bebê, né, a cara de bravo, aí ele já sabe fazer aquela expressão, né? Sim. Então, assim, é uma inferência que ele está fazendo daquele momento, né? Então, é algo em que perpassa toda ali, né, vivência da educação infantil e vai se estabelecendo, né, de forma mais didática e mais aprofundada ali nos anos iniciais. Sim. E também, até depois
na nossa vida, né? Até o final da vida. Até o final da vida. Então, aqui daí também para eles, né, principalmente pela questão, igual eu falei, o material ser disponibilizado para que eles possam explorar, ampliar e também retomar, né, que às vezes a gente acaba esquecendo determinadas coisas, ou daí também precisando de algo em que aqui, realmente, né, eu lembro disso aqui, né, para a gente pensar em maiores possibilidades de trabalho em sala de aula. A gente, enquanto professor, a gente nunca pode esgotar o trabalho, né? Eu falo isso muito, principalmente em relação à fluência leitora, agora puxando um pouquinho para o gancho da fluência leitora, porque até o nosso estudante que é considerado fluente na avaliação de fluência leitora, ele precisa ser desafiado, né? Ele precisa ser desafiado com textos mais complexos, porque senão ele pode perder algumas habilidades da leitura fluente. E aqui, com relação a essas estratégias de leitura, também elas precisam ser trabalhadas sempre, né? Vira e mexe, o professor tem que voltar em conteúdos que explorem essa habilidade, mesmo que o estudante já pareça ter consolidado ela. Isso, e ali o inferir informações em texto, ele tá apresentado como um descritor, mas nós não podemos esquecer que o inferir também é uma estratégia de leitura, né? Em que ela também precisa ser ensinada para os alunos, e que essa estratégia, o inferir enquanto estratégias, ela vai fazer toda a diferença no processo de compreensão, né? Com os outros descritores de leitura e de compreensão, mas também com o desenvolvimento, né, dos estudantes. Ali a gente pensar na estratégia de leitura, mas ali o processo de esgotar o pensamento dos alunos, né? O que vocês acham, né? O que está acontecendo? Depois ter as possibilidades, como você falou que gosta de desafios, né? Para depois quem acertou, quem não, né? O que vocês acham que vai acontecer? E isso, novamente, né? Vamos falar, elas também defendem muito o material do MDC. Mas ali no material do MDC, ele traz aí também muitas imagens, né? Tanto assim, imagens do processo do gênero que está trabalhando, mas também imagens de livros, e vem com esses questionamentos que muitas vezes o professor acaba deixando, né, de fazer toda essa mediação, porque acha que é cansativo, ou daí aquilo ali, né, vai se repetindo. Mas é importante por quê? Porque é algo que está sendo ensinado para os estudantes, algo em que vai fazer parte do processo educacional dele como um todo. Exatamente. Então, não é uma perca de tempo toda vez que, antes de se fazer a leitura de um texto, o professor explore, né, essa imagem, né? De acordo com essa imagem, o que vocês acham que esse texto fala? Esse título, né? Que pistas que ele nos dá sobre o assunto do texto. Então é sempre importante começar por aí, né? Isso. E também não precisa ser sempre a mesma repetição, né, daquilo. Não, vou perguntar da imagem, vou perguntar do título. Mas no momento eu exploro o título, né, para ver se ele está dando alguma pista, porque alguns são muito, assim, explícito, né? Você lê o título, você já sabe, né, o que vai encontrar tudo. Mas que daí isso daí também seja instigado, né, em sala de aula. Por isso que eu faço muita relação da questão do caderno, do movimento SAEB, como esse ponto de atenção para o professor pensar no seu planejamento e nas atividades que ele está utilizando. Para que ele pense ali, eu vou trabalhar com determinado tipo de texto, tem tais atividades no material, mas eu posso explorar, né, para além, pensando já naquele descritor que os meninos precisam, né, evoluírem. Aí aqui nós temos no material do movimento SAEB, ele vai trazer tirinhas, né? Tirinhas também, ela é muito popular nas avaliações, mas ela não é tão popular nas nossas aulas. Exatamente. E eu acho que esse também é um desafio para o professor, né? Porque assim, nós temos alguns materiais didáticos que exploram um pouco tirinhas, né? Mas é um desafio porque assim, tem muitas tirinhas que às vezes não tem muita relação com o grau de maturidade de leitura, interpretação e capacidade de inferência do estudante. Aí, talvez seja por isso que alguns professores tem uma certa resistência em trabalhar com tirinhas. Não sei, o que você acha? Isso. Eu acho que daí também é por essa questão que, às vezes, a tirinha, ela não vem tão assim, tão explícita, né? Acaba menosprezando muito as condições das nossas crianças, né? De achar que elas... Ela não é capaz ainda. Isso, ela não é capaz. Ainda está muito difícil para ela. Então, assim, uma dedução nossa, sendo que elas têm muito para surpreender, né? Na questão de mobilização do conhecimento. E outra também, né? Se não faz parte do mundo dela, somos nós que vamos levar, né? Exatamente. Isso para fazer parte do mundo dela. Tanto que essa primeira tirinha que vem no caderno, ela não é uma tirinha fácil, tá? Ela tem uma complexidade
ali no material também nós não falamos, Ellen, mas tem a sugestão do texto, né? Das professoras do CAED que fizeram em relação à avaliação, à complexidade do texto. Então, nós alinhamos também, né, as mediações com essas propostas ali, pensando nessa categorização que elas fazem. Então, essa tirinha ela vai para a complexidade 3, a gente pensando ali na turma do segundo ano. Mas vamos pensar, mas por que colocar uma tirinha na complexidade 3 para os alunos? É para a questão do desafio mesmo. E retomando o que nós falamos, né? São itens para ser mediados pelo professor. Exatamente. Então, ali para o professor provocar, daí também, se precisar da questão do apoio visual, né? Ele entender como que os alunos estão pensando e o que eles utilizaram. Ah, foi o texto que fez eles, né, terem esse pensamento? Ah, não, foram as imagens? Eles conseguiram fazer essa relação texto e imagem, né, para essa compreensão? Então, o primeiro ponto daí também, outro ponto para a gente destacar, não vamos menosprezar as condições, né, as capacidades, né, das nossas crianças. Sim. Porque elas têm as capacidades muito além do que nós imaginamos, né, com isso. E a gente precisa expandir ali o repertório delas. Sim. E as condições. Quando você falou ali das avaliações, Ellen, eu tenho discutido, né, com os municípios e com as equipes que nós podemos verificar pelas avaliações que no domínio do sistema da escrita a gente está indo bem, né? Mas quando vai para os escritores, da questão da compreensão, aí a gente vê que ainda há muita dificuldade. Sim. Então a gente é aquilo que eu coloquei no início, né? Sabe ler, mas não sabe compreender. Exatamente. E para compreender não é só a questão da gente ter fluência na hora de ler, mas eu preciso compreender o contexto, eu preciso ter um repertório de vocabulário, né? Sim, eu pego muito no pé com relação ao vocabulário. Eu preciso ter um repertório de situações, né? De acontecimentos. Eu preciso ter um repertório de gêneros também, para tudo isso ser mobilizado para a compreensão. Super importante você está falando. Eu me lembro uma vez que a gente estava lendo um texto, né, com a turma, aí surgiu a palavra característica, uma turma de segundo ano. Todos eles conseguiram ler característica, mas teve um que virou para mim e falou: o que significa característica? E aí eu fui fazer todo, né, contextualizar o significado de característica, principalmente linkado ao contexto em que a palavra apareceu no texto. E às vezes parece muito óbvio durante ali o processo de leitura, se o estudante já está lendo com fluência, mas é bom o professor também explorar isso, né? Tem alguma palavra aqui que vocês não sabem o significado, ou vocês já conhecem o significado da palavra tal, então tem coisas que a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção, né? Isso, e até mesmo na questão dos comandos, né? Igual você está colocando ali da questão de característica. Aqui daí são as várias tirinhas, né? Também vai ter no caderno o descritor do assunto do texto. Né? E quando vem lá no comando, está perguntando qual é o assunto do texto. Sim. Então, os alunos eles precisam também, né, se depararem na prática do professor no dia a dia com essa frase, né? Qual é o assunto do texto? O assunto. Às vezes o estudante não sabe o que é assunto. Assunto. Aí a gente vamos para facilitar. Mas o que está falando o texto, né? Mas a hora que ele for ler lá, vai estar assunto. Né? Então eu preciso saber o que é a palavra assunto também. E as tirinhas que estão no caderno de segundo ano, elas também, vou colocar aqui, isso, aqui não onde traz a complexidade, porque também são tirinhas diferentes, tá? Então algumas igual. A primeira, ela é a que tem a complexidade maior, porque ela vem trabalhando a ironia, tudo mais, por isso que a gente pensa no processo todo de mediação e de preparação do professor. Mas e a segunda? A gente tem uma imagem da professora e os meninos fazendo coraçãozinhos, né, no quadro. Só que tem uma dica, porque assim, no título da tirinha tá dia do professor. Sim. Aí é lógico, as crianças ainda não estão lendo. Quem que é o leitor? É o professor que a gente está falando do segundo ano. Mas ali, para eles pensarem, o coraçãozinho que está ali no quadro, né? Então, depois vai perguntar o que vai entrar na questão do dia, comemoração do dia do professor. Mas para eles pensarem a imagem, né? É a fisionomia da professora, né? É o estereótipo, né? Isso, o que vai levar àquela situação. Depois a gente tem uma tirinha que eu gostei dela, e até deu
algumas polêmicas que daí, assim, teve professor que falou para mim que queria ela colorida, para ter certeza. Porque eu também vejo isso, né? A gente gosta de dificultar, né? Gosta. A gente gosta de dificultar para, vamos por assim, achar mais problemas na situação ali do trabalho. Mas ali é que daí vai vir o gato, né? Com a confusão com a onça. Sim. Aí vamos pensar, todas as crianças será que conhecem onça? Será que todas as crianças... Mas eu vou lembrar, lá no cartaz do MDC tem o texto da onça pintada. Da onça pintada, exatamente. Então ali, mesmo se o aluno ele não conhece a onça, ou não vai saber por que foi feita essa confusão do gato com a onça, Sim. por causa das pintinhas e tudo mais, mas o professor já preparou ele com conhecimento prévio antes, né? Para garantir que ele saiba, né, o que é uma onça daí também. Esse aqui eu quero retomar. Esse quadro aqui que eu coloquei, esse aqui é de um material da professora Renata Junqueira, em que ela trabalha estratégias de leitura. Aí ela vai chamar de gráfico organizador, né? Isso aqui. Onde são fichas, estruturas em que a gente pensa para trabalhar determinadas estratégias, como aqui a inferência. Então isso aqui não seria apenas só para a gente pensar, igual a gente não está falando só, estou falando do segundo ano, mas que perpassa por todos os anos iniciais, né? Então ele pensar, quais são as questões? Se a gente está falando de segundo ano, então aqui é um momento coletivo, mas pensar ali nos maiores, pode trabalhar com eles, a autonomia deles, eles também fazerem. A discussão das pistas no texto, né? Então, o que eu já sei? Então, quando eu olho para aquela quadrinha, eu estou vendo lá que nem na primeira, tem o peixe e a bota, né, do rio. Então, o que eu já sei sobre aquilo? Eu sei da questão, né, do problema, né, que a gente tem na questão dos rios. Aí depois minhas inferências, o que eu olhei para aquilo ali, o que eu pensei enquanto que está ali. Está dito no texto, né, pela imagem. Para a gente estar mobilizando tudo isso, igual nós colocamos, que ela é uma estratégia que precisa ser ensinada também. Sim. Mas olha, eu vou falar para você, Ellen, nós teríamos muito para falar, tá? Sim. Mas como Alfabetiza Cast... Ele tem um tempo reduzido. Isso. Então eu vou entrar aqui no quinto ano, que daí também vai falar da questão do inferir, só para fazer essa conexão, já que nós também falamos que iríamos tratar do segundo e do quinto ano. Então eu tenho também a habilidade de inferir sendo contemplada no caderno do quinto ano. No quinto ano, isso. Tenho no segundo e no quinto, olha só, gente. Quinto. Como o trabalho ele é contínuo, né? Agora no quinto você vê que ele vem com uma delimitação, tá? Porque ele vem, inferir informações implícitas em textos. Certo. Então ali, e já tem uma complexidade também, né? Porque é o que está implícito, né, nos textos. Mas para o menino entender o que está implícito, o que ele precisa primeiro, Ellen? Primeiro tem que identificar o que é explícito. Tem que estar claro para ele o que é explícito. Então tá vendo como é fundamental a questão ali dos itens do segundo ano, que nós trabalhamos, né, anteriormente com eles. Então aqui, do quinto ano, ele também, a gente traz a proposta, né, no material que vai ser compartilhada ali em processos de mediação, que o professor vai pensar a exploração daquela tirinha, até mesmo ali perguntas para mediação, por exemplo, o que acontece quando a menina tenta tocar no gato, né? Que daí a gente tem ali a imagem e pensando, o que o gato faz, por quê? Às vezes o professor, né, que está ali, depois vai nos assistir, vai pensar, vai falar assim, mas essas são perguntas tão óbvias, né? Mas se a gente não pensar ali no planejamento, na hora do trabalho, em estruturar alguns questionamentos, na hora ali do dia a dia, né, do trabalho, a gente também se perde. Sim. Né? Então, algumas perguntas, elas precisam estar estruturadas para mobilizar, que nem assim, o pensamento do aluno e a gente saber, né, provocar as inferências deles. Tanto o que está explícito, mas também em busca do que está implícito no trabalho. E eu acho que se o professor ele coloca ali na rotina de trabalho pedagógico dele esse trabalho ali de mobilizar, de provocar o estudante, vai chegar um momento que o estudante ele já vai buscar isso por si só com autonomia, né? De tanto que o professor trabalhou, vai chegar um momento que ele vai se deparar ali com um texto, com uma atividade, e ele mesmo começar a criar linhas de raciocínio a partir daquilo que o professor tinha mediado com muita frequência anteriormente. Isso. Né? Eu gosto muito das estratégias de leitura, tá? Então, assim, eu sou estudiosa, sou pesquisadora, né, e tudo mais. A gente trabalha num grupo de pesquisa com as estratégias de leituras. E daí, então, vem muito isso que você está falando, né? Então, assim, vai falar estratégias cognitivas. Então, são coisas quando eu olho para você, aí eu vi o símbolo ali da SEDUC, eu vou lembrar que, esse pássaro igual de um desenho que eu assisti. Mas isso foi automático. Eu não pensei o que parece esse pássaro?
Mas também, daí eles vão chamar de estratégias metacognitivas, que é esse o processo do professor ensinar. Então você vai provocando, né? Ah, não, olha para esse pássaro, né? O que que ele te lembra? Você consegue, assim, já viu ele? O que que ele traz? Te provocando para fazer conexões. Certo. Porque depois vai acontecer isso que você falou, né? Vai ser automático. Então, ali, você ensina o processo para os alunos para que depois eles mobilizem, né, essa estratégia ou essa ação quando ele se deparar com outros textos, né? Sim. Ou na vida mesmo, né? Para compreender tudo. Então, ali do 5º ano também, ó, você vê que ele traz uma tirinha, né? Aqui é a do gato. Ele começa com a tirinha, mas depois ele vai explorando outros tipos de texto, Sim. tá? Já aumenta a complexidade, são textos maiores, né? Exatamente. Aqui daí já vem um texto, né, já com teor científico, né, colocando para os alunos. Aí a gente traz a mesma dimensão, né, ali, dúvidas para mediação do professor, a exploração do texto, né, o inferir informações implícitas, né. Aí quais são as pistas ou dicas que eu tenho que pegar no texto para chegar, né, a essa informação. E depois aqui, ó, a gente vê que daí ali já tem a questão de uma poesia, né? Então ele traz essa diversidade. Do 5º ano, a estratégia também, a linha de organização, né, didática, também foi associar a complexidade do texto a partir, né, do que é disponibilizado no material do professor, e pensando ali que o inferir também ele tem um processo de complexidade. Sim. Então eu vou começar a trabalhar com inferência em imagens. Eu vou olhar, tô ali, tem uma imagem de uma criança em que ela está molhada e ela está triste. Aí primeiro a questão do inferir com os alunos, o que é aquela criança? Né? O que acho que essas crianças estão sentindo? Daí ele vai ver pela questão reação, emoção, fisionomia. Aí depois, por que ela está desse jeito? Né? Então, perceber que às vezes ali o ela estar molhada pode ser o que está levando, né, ela a estar triste. E depois associando, né, a questão do texto com imagem, depois trocando também os diferentes gêneros, né, como nós vimos ali, texto informativo, texto científico, né, poesia e tudo mais para os alunos terem cada vez mais possibilidades. Aí aqui para a gente fechar a questão do 5º ano, Ellen, é importante a gente saber ali, né, esse descritor, a gente tem um descritor e o que é essencial para o desenvolvimento dele. Então, pensando aqui no inferir, a questão da leitura atenta às pistas do texto, né, mostrar para os alunos que às vezes eles fazem a leitura aleatória ali do texto ou eles escutam, mas eles nem perceberam os detalhes, né, que tem ali na escrita. A questão da ativação do conhecimento prévio, né? Então, o que o aluno já conhece sobre aquilo para que ele vá trabalhar. As práticas de oralidade e argumentação. Quando a gente vai trabalhar aqui pensando, hoje nós até comentamos isso, né? Como é importante a gente trazer para esse movimenta, né? É um movimento da SAEB que faz movimentar a prática do professor, né? E mexe tudo. Mexe tudo. A gente pensar também de como que é importante a interação dos alunos. Tanto que eu li uma pesquisa que daí fizeram nos Estados Unidos, 5% você acha que o professor tem de fala em sala de aula? Nunca parei. De 0 a 100%, quantos por cento você acha? Olha, olhando para minha prática, que sempre falei muito, mas eu sempre tive estudantes que falam demais, eu diria 50%. Não, mas diz que ele fica com mais de 90%. Sério? Já fala em sala de aula. Em sala de aula? Isso. Então era meio diferentona. Inclusive eu tinha um problema muito sério, que assim, às vezes eu planejava junto com os professores que estavam também em turmas do mesmo ano que eu, e a gente no planejamento, primeiro bimestre nós vamos trabalhar o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 do livro. E aí quando chegava o período da avaliação, que a gente ia organizar as avaliações, nós vamos cobrar o conteúdo do capítulo 1, 2, 3, 4. Eu falava, gente, eu vou conseguir só do 1 e do 2, porque uma atividade que estava prevendo acontecer em 30 minutos, eu levava 2 horas, porque eu deixava todos os meus estudantes falarem. Todos. E eu sempre tive turmas de estudantes muito participativos. Isso, então. E isso é o nosso desejo daí também, né? Que aconteça em todas as salas, né? E a gente Mas vê 90% é muito. É muito do professor. E também a gente vê ali, eu sempre fiquei me questionando, né? Quando a gente vê ali no primeiro ano, as crianças não tendo coragem para responder, por quê?
ela tem medo de falar. Tem medo de errar. Isso, porque ela já quer falar o certo. Então, assim, a gente até mesmo inconscientemente, a gente vai colocando nisso, né, para os alunos. E pensando que eles têm que responder o que a gente quer. Né, sendo que a gente precisa saber como que eles, né, a resposta deles para poder interagir ali e pensar no planejamento. E como ele chegou naquela resposta. Naquela resposta. Verdade. Mas, para finalizar, eu quero colocar um exemplo aqui, Ellen, que alguns que vão assistir já escutaram isso, tá? Da boca da Cláudia Leite. Mas olha como é importante. Tá familiarizada, né? O famoso cabelo azul. Cabelo azul. Isso. Mas vamos pensar ali, né, nessa questão da troca com os alunos. Então, eu tinha um aluno, Gildevan. Aí, Gildevan era o melhor da sala no primeiro aninho. Eu trabalhando ali a questão, né, com eles, tinha que trabalhar ciências, vamos trabalhar, né, as partes do corpo, mas vamos aproveitar e também trazer ali, né, a sonoridade das vogais, o reconhecimento. Então, vinha as partes do corpo para eles preencherem com as vogais. E deu passo, o Gildevan tá errado. Passo tá errado. Eu sabia que ele era, né? Que ele poderia ter uma fazer resposta muito melhor, né? Aí até que na terceira vez, e eu falava para ele, né, tá errado, olha de novo. Aí na terceira vez eu falei assim, não, né, Gildevan, me fala, o que é isso aqui? Aí ele, goela, professora. Goela. Isso, então ali, era pescoço. Mas então também tinha, comecei com goela. E também era 3 vogais, né? Mas ali, se não tem essa troca, né, para saber o que ele, né, estava pensando ali naquele momento, qual que era a inferência que ele estava fazendo, qual que era a informação que ele estava buscando, poderia ficar pensando, falar assim, não, que esse menino, confusão é essa que não tem nada a ver essas, né, vogais com o que ele está fazendo. O Gildevan pode não ser tão bom quanto eu penso. Exatamente. Então ali, aí eu acho que assim, para a gente finalizar, entender, para os professores entender que nós temos, né, muitos itens nos cadernos, tanto do segundo e no quinto. Para trabalhar todos os itens poderia ser uma formação imensa, né, para trabalhar esses itens, para a gente perceber as habilidades que envolve, a complexidade, né, como que eu penso nos conhecimentos necessários, o conhecimento daquele momento e o avanço também. Mas aí assim, né, já aqui é uma provocação também para os professores. Sim, uma provocação. Isso, a utilizar o material e trabalhar com essa mediação com os alunos, né? Não pensar na quantidade, mas na qualidade também, né, do processo ali de trabalho com eles. E muitos outros itens ficam para outras discussões, né, ou para exploração do professor, daí também em que ele pense, né, no que nós tratamos aqui com os descritores e que ele também faça isso com os outros itens, né, que tem ali no caderno. Exatamente. E o caderno ele é um material que ele é público, né? Chegou para a rede pública, ele é público. A gente tem, inclusive, um material virtual. Eu vejo que alguns professores do 5º ano têm sinalizado muito que nós temos estudantes no 5º ano que não conseguem acompanhar o que é proposto para o 5º ano, mas isso não impede, por exemplo, você trouxe aqui um link muito importante dos itens do 2º e do 5º. Ele pode pegar o material virtual, o professor do 5º com o professor do 2º e trabalhar itens do 2º com o estudante do 5º e depois seguir a sequência do caderno do 5º, né? Então, eu acho que é um trabalho que pode ser feito de forma articulada também. Não tem nada que impeça que isso aconteça, né? Não tem. E até mesmo o professor ali pensar do 5º, ou ali, né, nós estamos falando do 2º ano, ainda as crianças não estão, né? Não são leitoras fluentes. Ou algumas podem até ser, né? Mas ainda não é o que nós temos assim como perfil. Mas que a mediação do professor, e que até mesmo os alunos que ainda não saibam ler, né, que eles precisam ter o contato com isso pela questão da escuta, da oralidade, para que quando ele depois desenvolva, né, a aquisição da leitura, ele tenha esses itens que são necessários para a compreensão, né, no processo ali do trabalho. Isso mesmo. Então, gente, a conclusão que nós temos é a seguinte, né? O objetivo principal do caderno do Movimenta Saeb não é o treino do item por si só, nem somente ali uma resposta, o momento do estudante responder e o professor dizer se está certo ou se está errado. Não, o objetivo ele vai para muito além. Então, tudo isso que a professora Cláudia trouxe aqui para a gente são possibilidades de realmente explorar e extrapolar esse trabalho pedagógico, esse link com os outros recursos que nós temos na rede, em especial aí o material do Alfabetize MT, que é o MDC. Então, a gente consegue fazer um trabalho articulado e não um trabalho fragmentado de olhar, eu tenho o MDC, eu tenho o material da minha rede, eu tenho o caderno do Movimenta Saeb
e eu tenho que trabalhar eles de forma isolada, não, né? A gente consegue fazer realmente um trabalho em conjunto aí com todos esses recursos. Eu quero agradecer a sua participação. Eu sei que o tempo é curto, são muitas informações. Isso. Eu acho que a gente poderia, assim, só em relação ao caderno do segundo ano, a gente poderia ficar 4 horas aqui trazendo estratégias, né? Como a professora Cláudia falou, ela é doutora em educação e ela é estudiosa, ela faz parte de grupos de estudos, ela está disponibilizando esse material para a gente e a gente conta muito aí com o engajamento dos nossos professores do segundo e do quinto ano e, claro, né, com toda essa potência que esses professores são nas turmas em que eles estão à frente e todo esse engajamento, esse empenho em fazer o trabalho da melhor forma possível. Então, muito obrigada. Tem alguma consideração, professora? Não, só colocar daí também a importância, né, que para além do segundo e do quinto, né, que os materiais, né, tanto que nós vamos disponibilizar, mas que os materiais também sejam dialogados com os professores do primeiro, do terceiro e do quarto, porque são ali as etapas, a etapa anterior e também ali dentro do processo, onde o estudante também precisa passar por isso, né, que a gente não precisa, não é a questão de falar assim, só quando chegar no segundo e no quinto. Nós precisamos trabalhar a continuidade. Inclusive no caderno do professor a gente tem ali na página 7 a matriz da avaliação do SAEB e o link ali dentro da BNCC, qual conexão é o ano, com as conexão. habilidades. E nós vemos ali que tem a habilidade que é do terceiro, do primeiro, do quarto ano do ensino fundamental. Então é importante que o professor desses anos ele também tenha acesso a esse material e busque realmente conhecer um pouquinho mais. Até porque no ano que vem ou no ano seguinte eles podem estar numa turma de segundo e de quinto, né? E aí não pode reclamar se o estudante não chegou preparado. Enfim, e é isso, gente. Muito obrigada. Nos vemos no próximo episódio. Continuaremos falando dos cadernos do Movimento SAEB. Teremos um momento para fazer a tratativa sobre o caderno e os itens de matemática com o professor Ricardo. E teremos outros convidados especiais aí do programa Alfabetiza MT. Nesse episódio a gente tem a nossa coordenadora regional de Primavera do Leste, mas em breve nós teremos outros coordenadores e aproveitem, professores, gestores escolares, para utilizarem dos conhecimentos dos nossos coordenadores regionais do programa Alfabetiza MT, os nossos articuladores de formação, que eles estão aí mais próximos realmente para fazer essa ponte, essa articulação do nosso trabalho pedagógico. Muito obrigada e nos vemos na próxima.